Fizemos uma salve rainha por quem morreu hoje, por quem vai morrer, pelas almas benditas do purgatório, pelos agonizantes, por todos que recomendaram nossas orações, por todos aqueles que nesta hora não têm um intercessor, pela nossa pátria, que Deus possa abençoar também, para que haja paz no mundo e o término das guerras. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos sentar. Eu vou começar esta pregação lendo um testemunho de fé. Depois de toda a pregação que nós escutamos, através do Padre Davis, onde ele falava da confiança, onde ele falava do pecado, onde ele falava da misericórdia de Deus. Esse testemunho de fé é da Ângela Perseu. Ângela Perseu. Na véspera de Natal, minha cunhada trouxe o livro Planejamento Espiritual da Irmã Zélia, que já faz exatamente muitos e muitos anos que faço. Quando foi na véspera de Ano Novo, à meia-noite, abri o livro do planejamento para fazer a oração e a consagração do ano de 2024. Fui ver a oração do mês de janeiro. Qual era a oração? De Santa Teresinha. Amei. Comecei a fazer por um pedido na qual estava muito preocupada e triste. Comecei a fazer por um pedido no qual estava muito preocupada e triste, e precisava vender meu terreno no bairro bem sucedido na cidade. Aí falei: Santa Teresinha, preciso vender meu terreno para acabar de pagar a faculdade do meu filho. Não tenho mais nada para vender, só meu terreno, onde tinha enterrado a medalhinha de Santa Teresinha. Estava tão triste, mas precisava vender. Aí comecei a rezar e conversando todos os dias com ela, para interceder a Jesus por mim. Se fosse da vontade dele, daria tudo certo. Chegando quase no fim do mês de janeiro, dia 29, falei para a Florzinha: a senhora não falou com Jesus? Até agora nada. Acabando o mês, e eu preocupada: e a senhora não fez nada por mim, Florzinha? E além de tudo, de exercícios, de desapego, tenho que dar 3 rosas. Bonita, né? Eu nem para ganhar uma rosa. Quando foi no dia 29/1, às 21h30, quando cheguei da igreja, tinha um amigo do meu filho para negociar o terreno comigo. Olha só o que aconteceu. O moço me deu, na troca do meu terreno, uma chacrinha rural
bem localizada na entrada da cidade, uma moto Bis 2016 e mais dinheiro para pagar a faculdade de meu filho, etc. E ela dá um sorriso. Aí comprei as 3 rosas no dia 30 e falei: minha pequena flor, para quem a senhora quer que eu entregue essas rosas? Entreguei para uma amiga e uma moça que tinha uma doença generalizada e passou rosa na dor. E a dor passou. Quando foi no dia 31, eu cheguei no trabalho. Minha amiga de trabalho me presenteou com uma linda imagem da florzinha do Carmelo, Santa Teresinha. Obrigada, Jesus. Obrigada, Santa Teresinha. Obrigada, irmã Zélia, por nos presentear com esse maravilhoso planejamento espiritual. Vamos aplaudir, gente. Todo o carinho de Deus. Quando a gente pede para comprar o planejamento e levar para o padre abençoar, é porque a gente sabe da batalha que as pessoas vão travar para fazer esse planejamento. O demônio não quer que você faça. Mas como é bonito, a gente vê que as pessoas são fiéis. As crianças, os adultos. Por isso que tem tanto testemunho de milagre do planejamento espiritual. Veja, o que Santa Teresinha quer nos ensinar? Muitas coisas. Santa Teresinha não é doutora da igreja por acaso. Santa Teresinha é doutora da igreja porque ela mereceu esse título. Santa Teresinha, ela amava a palavra de Deus e nos ensinou a amar a Bíblia. Santa Teresinha amava a igreja, amava os padres, os bispos, e ela nos ensinou a amar a igreja. Santa Teresinha amava a Eucaristia e ela nos ensinou a amar Jesus na Eucaristia. Então, se a gente olhar para a vida de Santa Teresinha, nós vamos perceber que por mais que a gente estude a vida de Santa Teresinha, a gente nunca consegue saber quem é Santa Teresinha, porque ela é uma surpresa do amor de Deus. Ela é um mistério da fé. Então, eu quero dizer para você que meditando hoje sobre o que falar, eu não posso falar outra coisa a não ser de Santa Teresinha. Santa Teresinha, de uma maneira muito especial, ela me ensina todo dia, em primeiro lugar, amar a igreja, amar a Eucaristia e amar o outro como meu irmão, respeitando o outro como ele é. Santa Teresinha me ensina as virtudes do Evangelho, e de uma forma muito simples, porque ela é toda simples. Veja, quando eu digo que foi na Eucaristia, na missa, na ação de graça, gente, eu não deveria perder este momento de ação de graça por nada, porque o momento de ação de graça é a hora que Deus fala. A gente tem que dar atenção ao que Deus está falando. É nesta hora também que você tem a oportunidade de elogiar Deus, de agradecer Deus, de dizer para Ele que você o ama. Talvez a gente ainda não entende. Se eu fosse padre, eu não daria só 5 minutos de silêncio, pelo menos uns 10, 15. Porque o ser humano é muito barulhento. Gente, a gente não sabe às vezes, e Padre Wilton, ele vivia dizendo isso, nos retiros abertos, quando ele dava 10 minutos de silêncio, o ser humano era capaz de ficar 10 minutos de silêncio, e já estava conversando, em 2 minutos, ele já estava conversando.
Então, a gente precisa aprender a linguagem do silêncio. E por isso que eu acredito que a primeira coisa que Deus me deu para formar os missionários de Santa Teresinha foi os retiros de silêncio. Tá um povo aqui de Rondonópolis, a gente estava contando 20 anos de retiro de silêncio todo ano, lá em Rondonópolis. Por quê? Porque é a hora que a gente tira o celular e dá qualidade no nosso silêncio. E graças a Deus nós começamos também em Londrina. Já vai ser o 2º ano de retiro de silêncio em Londrina. E todo mês nós temos retiro de silêncio em Ponta Grossa para os leigos. Por quê? Porque a gente precisa ensinar vocês de novo a linguagem mais bela. Ficar em silêncio, gente, já é um exorcismo por excelência. O demônio odeia pessoas que silenciam, em primeiro lugar, verbal, e depois na alma, no coração. E foi nesse pequeno silêncio, terminando um retiro de intercessores que eu estava organizando na cidade de Maringá. Foi uma região que eu formei muitos intercessores para Deus, graças a Deus. E lá, terminando uma missa, estava muito cansada. Por isso foi Deus que ele falou comigo. E eu escutei a voz de Deus, porque até então, mesmo tendo toda a vivência da igreja, eu não tinha vivência da vida dos santos. Eu nunca tinha lido um livro de santo. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Feliz de quem começa a ler a vida dos santos já logo de pequeno. Como é maravilhoso a gente mergulhar na vida dos santos. Parece que a trajetória da nossa vida vai ficando mais fácil, porque a gente vai vendo também a limitação dos santos. A gente vai percebendo que eles também tiveram que fazer um esforço até sobrenatural, com a sua natureza pecaminosa, para poder viver de acordo com a vontade de Deus. Deus falou comigo após a Eucaristia. Na hora da consagração, Deus me fez silenciar, mas na hora do momento de ação de graça, Deus falou comigo: minha filha, eu quero que você leia todos os livros que você puder de Santa Teresinha do Menino Jesus. Deus fala de verdade. Eu não conhecia essa santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, nem sabia que existia na igreja. Mas Deus falou comigo. E foi tão forte a experiência que eu saí. A primeira pessoa que eu encontrei foi a minha madrinha. E eu disse para ela: você já ouviu falar de uma Santa Teresinha do Menino Jesus dentro da igreja? Existe essa santa? Ela falou: claro que existe. Não só existe, como ela é doutora da igreja. Aliás, nessa época, ela ainda não era doutora. Depois que ela ganhou o título de doutora, ela falou assim: é uma grande santa da igreja. Eu disse para ela: você por acaso tem algum livro dela? Ela falou: tenho. Eu preciso pegar já hoje. Quando Deus dá uma graça, eu não deixo ela passar. Santo Agostinho disse: tenho muito medo da graça que passa e nunca mais retorna. Eu disse para ela: eu preciso hoje desse livro. Eu passei na casa dela, mesmo cansada. Ela pegou o livro e, para minha surpresa, o livro era História de uma Alma. Eu digo assim: todo mundo deveria fazer uma cura interior lendo esse livro. Se tem um livro que nos cura interiormente, se chama História de uma Alma. Esse livro, ele foi um marco da minha história. Lendo esse livro, eu descobri que a mãe dela se chamava Zélia. Então já chorei um monte nesta página. Como pode? Meu nome, eu dizia isso para minha mãe está aqui em algum lugar. Da onde vocês tiraram esse nome, né? Zélia. E eu sempre questionava por que o meu nome era Zélia. Mas na hora que eu li que a mãe de Santa Teresinha chamava Zélia, ali eu fui curada. Como eu fiquei feliz.
de saber que eu tinha uma santa com o meu nome, de saber que um dia ela seria canonizada pela igreja como é, e a relíquia dela está aqui junto com a gente, para nos mostrar que realmente Deus já tinha preparado tudo. Então, eu fui confessar com o sacerdote. Veja, outro presente de Deus. O padre não me conhecia, um padre muito jovem. E eu terminei a minha confissão, e o padre, movido pelo Espírito Santo, olhou para mim e disse assim: você vai ser uma grande missionária. Eu olhei para ele assustada, porque eu estava estudando, fazendo farmácia bioquímica. Imagina eu ser missionária. Eu já era pregadora, já coordenadora da intercessão de Maringá. Ele disse: você vai viajar para muito longe, você vai se tornar conhecida por todas as nações. Eu fiquei pensando, esse padre não sabe nem o que está falando. E ele disse uma coisa que calou no meu coração: o que Santa Teresinha fez na oração, você vai fazer na ação. Ela vai te acompanhar em todos os lugares. Então, eu fui embora com aquilo. Eu disse, foi um padre que falou comigo. E comecei a rezar. Depois tem todo um caminho do meu chamado, para a glória de Deus. E eu me tornei religiosa da Copiosa Redenção, cuja o carisma foi o que me atraiu. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas o meu fundador foi boca de Deus para mim. No dia que ele me transferiu para Rondonópolis, Mato Grosso, ele me chamou numa salinha e ele disse para mim: minha filha, você acabou de ser transferida para Rondonópolis. E eu comecei a chorar. Eu não queria ir para Rondonópolis. Eu não gosto de calor. Cidade muito quente. Meu Deus, o que eu vou fazer em Rondonópolis? Morava em Curitiba. Ele olhou nos meus olhos e disse assim: minha filha, você gosta muito de Santa Teresinha, que eu sei. E tem uma imagem grande que hoje está na Casa Geral. Até consegui levar essa imagem para lá na época que eu fui superiora da casa, porque essa imagem, ela significa muito para mim. Ele disse: você gosta muito daquela imagem. Eu sempre gostei dessa imagem. Você gosta muito daquela imagem. Eu não dou para ninguém, mas para você. Eu quero que você leve ela para Rondonópolis. Santa Teresinha vai com você. Santa Teresinha vai ajudar você durante o percurso da tua vida. E sempre quando você estiver em dificuldade, fala com Santa Teresinha. E eu ali chorando, ele me abençoando, me enviando, e disse: você ainda vai ter uma grande história com Santa Teresinha. E eis a história. Vocês, o ano que vem nós vamos fazer 20 anos de retiro de Santa Teresinha do Menino Jesus. Todos os primeiros retiros neste lugar, quem pregou comigo foi o Padre Wilton. Por isso hoje eu tenho que agradecer a Deus pela vida do meu fundador. Padre Wilton, para mim, é um grande exemplo daquilo que Santa Teresinha tanto me ensina. Um grande exemplo do amor misericordioso. E por isso ele não podia dar para a Copiosa Redenção outra herança. Ele mesmo disse um dia: eu não tenho herança maior para dar para vocês, meus filhos, do que a Eucaristia. Não tem outra herança. E por isso este livrinho para mim é um presente. É um presente de Deus, porque ele coloca assim: quando você comunga, deve pedir: Espírito Santo, que neste momento eu possa conhecer, entrar na intimidade de Jesus, na verdade, da comunhão. Não é você que comunga Jesus, é Jesus que comunga você.
porque você é nada para dizer que comunga Jesus, e ao contrário, Jesus é tão grande que Ele pode nos comungar. Na verdade, naquele momento da comunhão somos nós que entramos em Cristo e não Cristo que entra em nós. Aquele pãozinho é tão pequeno que nós pensamos que é Ele que entra em nós, mas aquele pãozinho pequeno é o Senhor. E é Ele que nos recebe, é Ele que nos abrange, é Ele que nos preenche. Vamos, pois, pedir ao Espírito Santo. Na Santa Comunhão, o conhecimento de Deus, a sabedoria de conhecer a vontade de Deus. Não há momento mais extraordinário para conhecer a vontade de Deus, para pedir para a nossa vida, do que a hora e na hora da comunhão. É neste momento que você deve perguntar: Senhor, o que queres de mim? É na hora da comunhão que você deve perguntar: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Senhor, qual o teu desejo para a minha vida? Quem vai te dar esta graça é o Espírito Santo. Ele vai te dar o dom da ciência. E o que significa este dom? Significa conhecer os mistérios e os desígnios de Deus, e ao mesmo tempo revelá-los para si e aos outros. Eucaristia é o nosso céu aqui na terra. Quando o Padre Mário pregava hoje sobre Santa Elizabeth da Trindade, Santa Elizabeth dizia assim: muitos querem morrer para conhecer o céu, para saber como é o céu. E eu digo, não tenho esta curiosidade, porque o céu, todos os dias eu encontro pela mesa do altar, na Santa Eucaristia. Quando o Padre, pode aplaudir, quando o Padre eleva aquela hóstia, Ele está elevando ali o próprio Cristo, para que eu e você possamos enxergar a Irmã Maria de Jesus crucificado, esta santa, o pequeno nada. Ela escolheu este nome, Nadinha. Jesus treina esta mulher para uma vida estreita de amizade com Ele, ao ponto que Jesus permite que seja retirado tudo da vida dela, pai, mãe, irmãos. Mas Jesus não permite que seja tirado da alma dela o desejo de se encontrar com Ele na Santa Eucaristia. Irmã Maria de Jesus crucificado, Jesus pede para ela ficar um ano inteiro em jejum, a pão e água. Olha para o teu irmão e diga: você não é capaz de ficar na sexta-feira da paixão. Diga para ele: veja o que Jesus pede para esta menina. Olha aqui, ela fica 4 dias em êxtase. 4 dias em êxtase. E o nosso Senhor pediu para a Irmã Maria de Jesus crucificado que jejuasse a pão e água ao longo de todo um ano, para expiar os pecados alheios de gula, e que se vestisse de modo mais pobre possível, a fim de reparar os pecados alheios da vaidade. Veja como esses pecados desagradam o Senhor. E Irmã Maria de Jesus crucificado, esta mulher que se encontrou com Deus, ela tirou os olhos de tudo o que fazia ela sofrer, e ela entendeu que o sofrimento mais forte da vida dela era o que mais provocava e levava ela a uma experiência profunda de eternidade, ao ponto que a Irmã Maria de Jesus crucificado, quando ela estava morrendo,
Ela olhou para as irmãs dela e ela disse: querem me ver? Comungue, comungue, comungue. Meus amados, missa. Eu fui para os Estados Unidos agora, estava pregando lá, achei tão lindo a atitude do padre na sua paróquia. Colocou o povo para participar de missa, 40 dias de missa, 6 da manhã, todo dia. Esse sim é um caminho estreito de amizade com Deus. O padre Edgardo fazendo adoração às 6 da manhã aqui, que eu participei hoje. Este é um caminho estreito do amor de Deus. Mas a gente quer ficar na superficialidade. A gente quer experimentar o prazer da carne. Quanto mais prazer da carne, melhor, melhor. Meus amados, o Padre Wilton, este homem, eu sou testemunha, copiosa inteira é testemunha. Quando eu olho para tudo que esse homem deixou, ele nunca fez nada pensando nele. Ele abriu mão de tudo para deixar esse patrimônio para nós. Esta riqueza imensurável que se chama adoração ao Santíssimo Sacramento, comunhão eucarística diária. O que falta para nós? Nada. Mas a gente, insatisfeito, muitas vezes, nós não entendemos esta palavra ainda de Apocalipse, capítulo 7, versículo 13. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são sobreviventes da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram do sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem sol ou calor algum o abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Palavra do Senhor. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Veja, eu gosto muito deste livro, Ele e Eu. Deus fala muito comigo. Meditando, pedi para o Senhor falar uma palavra. Ele falava muito com a Gabriele. Eu choro quando eu leio esse diálogo desta mulher com Deus. 6 de março, depois da comunhão. Um grau a mais de amor, um grau a mais de esperança e de fé. Isso é comunhão. Cada vez que eu vou para a missa, é um grau a mais de esperança, é um grau a mais de amor, é um grau a mais de fé. Não estão ao teu alcance por tuas próprias forças, mas eu posso te dar. Pede-nos a cada dia, pela intercessão do santo desse dia. Ele está ensinando ela a rezar todo dia com o santo do dia. Isso não é lindo? Você vai acordar, vai descobrir qual é o santo daquele dia. Rezar e pedir bênçãos para você. Que aquele santo daquele dia ensine para você essas virtudes heróicas que eles conseguiram, superando dia a dia. A vida dos santos não foi uma vida de facilidade, meus amados, mas uma vida de quem tinha esperança na eternidade. Por isso, hoje se celebra a memória de Santa Perpétua e Santa Felicidade, cuja prisão
viste em Cartago, por sua intercessão, eu te darei o que necessitares. Os meninos pequenos se desenvolvem somente pouco a pouco, e acha-se natural que assim seja. Tem, pois, paciência com a tua fraqueza. O teu corpo me pertence, cuida-o, porque é meu. Faz o teu trabalho, porque é meu trabalho. Faz descansar a outros, para fazer-me descansar. E quando falares com o próximo, reproduza nisso a minha vida pública. Comungar Jesus é reproduzir as feições dele para quem eu vou encontrar. Por isso meu encontro com a Santa Missa, com a Eucaristia, ele é um encontro místico, ele é um encontro com o mistério da fé, ele é um encontro que me transforma por dentro. Veja, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela disse assim para nós: o rosto é o reflexo da alma. Teresinha de Lisieux dizia, alguns meses antes de morrer: não vejo o que terei a mais depois da morte, já não tenha nesta vida. Verei a Deus, é verdade, mas estar com Ele, já estou aqui na terra. Ver Ele, eu já o vejo todos os dias, através da Eucaristia. Esta impressão de já viver na terra algo da alegria do céu, faz parte de toda a experiência cristã autêntica. Para os cristãos, a vida eterna começa aqui. Segundo a promessa de Cristo, aquele que crê em mim possui a vida eterna. Não se trata de viver na ilusão, igual a nós, os santos, não viverem numa nuvenzinha de felicidade entre o céu e a terra. Todos nos lembramos da célebre frase da Virgem de Bernadette: não lhe prometo torná-la feliz neste mundo, mas sim do outro. E sabe-se toda espécie de sofrimento que Teresa experimentou antes e depois da sua entrada no Carmelo. Ela própria pressentia, aliás, pelo fim da vida, que os homens se enganariam mais tarde a respeito do que escondia atrás do seu sorriso. A 30 de agosto de 1897, dizia a Madre Inês, sua irmã, mostrando um remédio parecido com um xarope de groselha: este copinho é a imagem da minha vida. Eis o que apareceu aos olhos das criaturas. Sempre pensaram que eu bebia licores finos, mas eram amargos. Aliás, amargos não. Minha vida não foi amarga, porque eu soube transformar a amargura em alegria e doçura. No dia seguinte, fazia uma reflexão do mesmo gênero. Encontrei a felicidade e a alegria na terra, mas unicamente no sofrimento. Pois aqui sofri muito, e é preciso que as almas saibam. Entretanto, seria um grande erro reduzir a alegria dos santos à esperança do céu. Infelizmente, com frequência, se faz essa ideia da vida cristã. Os cristãos levariam exatamente a mesma vida que os outros, com a sua sucessão de alegrias e dificuldades. Viveriam no mesmo túnel que seus irmãos não crentes, com a única diferença de caminharem na certeza de desembocar um dia na luz eterna. Algumas clareiras viriam lembrar de vez em quando o fim magnífico da Virgem, enquanto que a sinalização indicaria as velocidades e prioridades a se respeitar. O medo da polícia divina, associado a uma pacífica esperança da recompensa prometida aos bons motoristas, tais são ainda geralmente os dois elementos aos quais foram reduzida a vida cristã. Então,
passa-se ao largo do essencial. A presença do sol que brilha para o cristão, mesmo dentro da espécie de túnel, e que realmente transfigura toda a sua existência. Meu sol é o Senhor. Então eu canto. Não me esqueço de que nos 18 últimos meses da vida, Teresa mergulhou na noite, e um mês antes da morte, confiava a Madre Inês achar-se como dentro de um buraco negro. Mas Teresa sabia que acima das nuvens o sol brilhava sempre. O sol brilha, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos. Eu não sei qual é o sofrimento presente. Eu digo para você, não é fácil a morte de um fundador. Não tem sido dias fáceis para a copiosa redenção. Mas eu digo para você, como é maravilhoso saber que todo o sofrimento da vida presente que ele teve, nesses últimos meses, ele viveu esse túnel escuro, este buraco negro. Mas como é prazeroso a gente saber que Padre Hilton Moraes Lopes, ele brilha, ele é um adorador por excelência diante de Deus, não só pela copiosa. Hoje ele é um adorador por excelência pela igreja, pelo nosso país, pelo mundo inteiro. Como dizia tantos santos, hoje não tem mais uma barreira, um limite. Hoje, para a glória de Deus, ele está junto com Santa Teresinha, junto com Santa Teresa d'Ávila, porque esta é a nossa certeza de céu, esta é a nossa esperança de eternidade. Portanto, hoje nós temos também a Luciana Tozeto, que passou pela noite escura. Eu sou testemunha, quando ela perdeu a visão. Gente, eu ia naquela casa, a Luciana não enxergava mais. Depois, a Luciana não escutava mais. Mas ela pegou um papel e ela escreveu um recado para mim dar para o Tony Alisson, que a música dele era sustento para ela naquele leito. E o mais incrível, que ela colocou o pinguinho no i, de uma forma que a gente não conseguia compreender. Eu ficava a tarde toda ali, do lado dela. Ela estava com o texto na mão, gente, sem parar de rezar uma Ave Maria. Ela rezava 1000 Ave Maria por dia, o dedinho dela. Enquanto ela falava, ela dizia para mim: eu vou ser curada, eu vou enxergar, eu vou andar de novo, e eu vou testemunhar que Jesus me curou. Essa é a esperança. Essa é a esperança de quem confia, daquele que é o Senhor da nossa vida. Nunca vi a Luciana reclamar um minuto. Ela ficou como cordeiro imolado naquela cama, mas ela nunca reclamou. Como o Padre Hilton nunca reclamou. Gente, não é fácil. Eu digo para você, é um caminho de muita via cruz, mas é nesta hora que nós precisamos levantar a nossa bandeira, que a gente crê nesse Deus que Santa Teresinha está dizendo aqui. Cremos de verdade, e não importa como vai ser o final ele tem que ser escrito pelas mãos do Criador. E se o final é a cura eterna, bendito seja o nome do Senhor. É saudade, sim, temos saudade, sim, mas um dia eu tenho certeza que eu vou entrar no céu.
Eu vou dar um abraço de novo nele e todos aqueles que hoje eu sinto saudade. É a Clícia que tocava para nós, que cantava. É a Rita. É a Luciana. É o Neto. A gente já tem um exército de gente rezando. E só tem saudade quem ama. É o meu sobrinho, Luan Felipe. São muitos. Mas eu vou entrar no céu. Eu quero abraçar um por um. Eu vim para essa terra, como dizia Santa Teresinha, eu não quero ser santa pela metade, mas por inteiro. Eu não quero que a minha santidade seja só para mim, mas que eu possa levar comigo uma nação, uma geração. Vale a pena. Vale a pena, meus amados, viver uma vida de coerência, de integridade nessa terra. É difícil lutar contra os vícios, contra os prazeres da carne. Eu não estou dizendo para você que é fácil, e eu acredito que até por isso que Deus formou vocês, missionários de Santa Teresinha, para um ajudar o outro, para você não abandonar pelo menos esse que está do teu lado, para você poder olhar para ele e dizer: eu vou junto, eu vou cuidar de você, eu vou levantar você, e você vai me levantar quando eu estiver caindo, você vai grudar na minha mão. Se eu estiver lá na depressão, você vai me arrancar daquela cama e você vai me trazer de volta para o meu lugar. E o meu lugar se chama Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja dos Mártires, a Igreja dos Santos, a Igreja de Nossa Senhora de São José, a Igreja de Jesus Cristo, Filho de Davi. Esta igreja que eu sirvo, em nome de Jesus Cristo, porque eu não nasci para menos. Olha para o teu irmão e diga: você não nasceu para menos. Você nasceu para ver o rosto de Deus face a face. Não aceita esta vida de miséria que o demônio quer te dar. Você nasceu para iniciar o teu céu aqui e agora, tá? Eu tomo uma decisão agora, ao sair do retiro, eu vou à missa todo dia, eu vou me confessar, eu vou me esforçar, e dentro de uma semana, o demônio astuto, ele vem para te esfriar. Ah, não precisa. Para que fazer tudo isso? Precisa todo ano fazer essa via de sacrifício, acordar 4 horas da manhã para rezar rosário com o Frei Gilson, com a irmã Kelly Patrícia? Exagero. Não dê atenção à voz do demônio. Não dê, em nome de Jesus Cristo. Quem não quer que você acorde 4 horas da manhã é Satanás, porque ele odeia a oração da madrugada, ele odeia quem faz jejum, ele odeia quem vai na missa diária, ele odeia quem visita o sacrário, ele odeia quem lê a Bíblia, ele odeia quem carrega a palavra, ele odeia quem põe um terço no pescoço, ele odeia quem carrega água benta, sal bento, ele odeia porque nesta pessoa ele não consegue vencer, e ele tem ódio. Portanto, igreja, você nasceu para ser santo. Na tua alma tem a marca de santidade. Não deixa que um pequeno sofrimento roube de você
a alegria de ser uma mulher toda de Deus, um homem todo de Deus. A palavra de Deus diz que o desejo do coração do homem basta. Deseja ardentemente mudar de vida, deseja ardentemente ser santa, deseja ardentemente ser santo. E eu digo para você, Santa Teresinha disse assim: deseja exatamente demonstrar ao longo desse modesto ensaio, como os raios deste sol divino pode trazer alegria e luz àqueles e aquelas que, como Teresa de Lisieux, receberam a graça de uma fé viva na ternura de Deus. Paulo já dizia aos cristãos de Éfeso que se compreendesse todas as dimensões do amor de Cristo, por eles ficariam cheios de plenitude de Deus. E Jesus poderia dizer a muitos dentre nós: se você conhecesse realmente o dom de Deus, não faria esta cara. Muitas vezes nos arriscamos na apresentação da vida cristã e opor levianamente afirmações que na realidade são complementares. O ideal evangélico consiste, com efeito, em efetuar um maravilhoso equilíbrio entre atividades aparentemente contraditórias. Trata-se de um exemplo de viver plenamente o momento presente, ao mesmo tempo prevendo o mais possível o futuro próprio e dos irmãos. Trata-se de apresentar diante de Deus com as mãos vazias, levando a sério e não deixar escapar nenhuma ocasião de enriquecer o patrimônio espiritual da igreja. Em resumo, a vida espiritual é simples, mas não simplista. E isso deriva do mistério de Deus, que é a própria simplicidade, mas cuja riqueza só pode ser expressa em linguagem humana, por meio de proposições complementares. Deus é o mais próximo e ao mesmo tempo o mais outro, aquele que já faz tudo por nós e também aquele que quer nossa total autonomia. Nada se lucra em simplificar excessivamente a boa nova, reduzindo a um só de seus aspectos. Se o cristão pode ser feliz em todas as circunstâncias, é exatamente porque o sol do Evangelho se refrata em múltiplos raios, capazes de iluminar todos os setores da vida e todas as situações da existência. Tal foi, em todo caso, a maneira de agir de Teresa de Lisieux. Claro que sua maneira de viver, de amar e de rezar foi muito simples. Ela teria gostado da divisa de São João 23: não complicar as coisas simples e simplificar as coisas complicadas. Mas essa simplicidade e essa naturalidade evangélica vinha exatamente de que Deus se tinha feito descobrir, muito jovem, todas as riquezas contidas no Evangelho. Como gostava de dizer, toda a vida procurou compreender a palavra do Senhor, e na autobiografia, esta sempre agradecendo a Deus pelo que fez compreender, emprega 94 vezes o verbo nesse sentido. Teresa não escolhe um dos diferentes aspectos do Evangelho, mas antes, segundo sua célebre frase da infância, ela escolhe tudo. Colocando-nos em sua escola, escrutando com ela as riquezas do Evangelho, temos todas as chances de aprofundar um pouco mais o segredo da sua alegria e de nos deixarmos conquistar por seu sorriso. Então, acontecerá um pouco mais em nossa vida, que ousamos dizer a cada dia: Pai, na terra,
como no céu. Santificado o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade. Seja feito a vossa vontade. Eu estava rezando o meu livro de 40 dias pelo Padre Wilton, pela saúde dele. Sempre no 20º dia eu tenho um sinal de Deus, do grande milagre. O Padre Wilton morreu no dia que eu estava fazendo o 20º dia do meu livro. Na verdade, como diz Santa Teresinha, eu não morro, eu entro na vida. Meus amados, hoje eu e você estamos aqui nesse retiro de Santa Teresinha, aonde ela vem nos educar e nos ensinar. Ela não quer nos ensinar por uma vida pequena, humilde. Aliás, ela quer nos ensinar para uma vida pequena, humilde, mas ela quer alargar os nossos olhos, para a gente enxergar além. Ela quer que nós entendamos que nós fomos feitos para voar mais alto. E o inimigo não quer que você faça a experiência profunda do amor de Deus. Quando eu liguei para o padre de Carlos, falando para ele: padre, eu quero ver, agora você é o novo pároco, se você continua abençoando para a gente fazer o retiro aqui em Presidente Prudente. A gente tem que ter a bênção do pároco. Ele disse para mim: irmã, eu não só quero que você faça o retiro de março, mas a gente precisa fazer também um retiro em outubro. Por isso que vocês vão ver aí no planejamento 2 datas esse ano, em Presidente Prudente. Isso é o quê? É carinho de Deus, é amor de Deus. Deus, desde toda a eternidade, o ano que vem nós vamos fazer 20 anos de retiro. É sempre no segundo final de semana de março. Sempre. E veja como tem pessoas aqui que são fiéis todo ano. Quantas bênçãos Deus tem derramado nas nossas vidas. E também digo para vocês, vocês são muito generosos. Não só em vir nesse retiro, vocês são generosos também em comprar os artigos religiosos, em levar alimento para casa, alimento espiritual. E por isso eu digo para vocês: se alegre. Esse já é o início do céu. Quando a gente já não tem um espírito de miséria, mas um espírito alargado. E por isso esse livro do Padre Wilton que nós sorteamos hoje: alargai as tendas, alargai a sua alma, alargai. Deus quer que você alarga mais e mais. Deus quer que você busque adoradores para estar lá na novena, adorando o Senhor. Deus quer que você busque pessoas que comungam do corpo e do sangue de Jesus. Deus quer que você traga para a igreja, porque o resto Ele faz. Deus é Deus e Ele faz tudo. Como diz aquela música do Nelsinho: Deus é Deus, eu devo ser adorador. É isso. A gente precisa crescer. A novena de Santa Teresinha é uma forma da gente estar com o Senhor, na companhia dEle, na presença dEle. Ele é o sol e Ele faz tudo. Ele ilumina, Ele cura, Ele liberta e Ele salva. Pergunta para o teu irmão: você está entendendo bem isso? Você está entendendo que Jesus está pedindo para você missa diária, adoração? É lá que você vai crescer como cristão. Pode dizer para o teu irmão. É no sacrário que está a resposta da tua vida. Veja só, o ano passado, quando eu preguei nos Estados Unidos, Deus me fez uma revelação.
que ali tinha pessoas que não tinham alcançado o green card. Mas se elas fizessem 9 dias por mês de adoração ao Santíssimo Sacramento, os 9 primeiros dias do mês, de cada mês durante um ano, elas conseguiriam o documento. Só que quando a gente escuta uma revelação dessa, a primeira coisa que a gente põe é a dificuldade. Trabalho, como que eu vou fazer 9 dias de adoração? Aí tinha 2 irmãos, eles falaram assim: nós vamos fazer, nós vamos para o sacrário, vamos ficar em silêncio com Jesus, quem faz tudo é Jesus, eu fico na companhia de Jesus, já que Jesus revelou. Fizeram certinho. Voltei agora, eles foram me procurar, o irmão, uma pessoa foi me procurar: irmã, você falou e eu tomei posse. Quando um profeta fala, a gente obedece. Eu vim trazer o meu green card, o meu e do meu irmão, para a glória de Deus. Uma coisa que parecia impossível se tornou possível, porque nós colaboramos. Olha para o teu irmão, diga: colabora, meu irmão, colabora com o milagre. A gente não ganha nada sem esforço, nada sem renúncia. Colabora. A gente quer a graça, mas a gente não quer colaborar com a graça, e por isso a gente vive aí uma vida de miserável, de medíocre. Então, você quer realmente ver a tua vinha florescer, a tua casa crescer, os milagres chegar, é necessário colaborar, é necessário ler a palavra, é necessário rezar o rosário, é necessário fazer uma via que seja de sacrifício e ofertório, para te render o prazer de saborear os mais saborosos frutos dos milagres de Deus pela sua dedicação. E eu digo para você: não fica sentado esperando a graça cair. Ajude Deus. Olha para o teu irmão e fala: ajude Deus, meu irmão. Ajude Deus. Nós vamos ficar de pé, porque o tempo já se foi. Vamos cantar. Pega o teu terço na mão, tua harpa. É hora de andar com ele no pescoço, é hora de andar com ele na mão, é hora de andar com ele no braço. Vai ter gente que vai falar. Louve o Senhor. Sempre quando alguém te atacar, porque você está usando um sacramental, louve o Senhor. Quem te ataca não é o teu irmão, é o próprio inimigo de Deus. E por isso diga: se está causando tudo isso, é um sinal para mim continuar firme. Vou trazer todos para perto de Deus aqui, ó, com a minha oração. Ninguém vai roubar de mim aquilo que o próprio céu implantou dentro do meu ser pelo meu batismo. Foi o Senhor que me colocou a marca desse profetismo. Se eu tenho vontade de lutar, de rezar, de chegar no céu, esta graça vem do Senhor. Ela está implantada, ela está impressa na minha alma. Deus mora dentro de mim, e é Ele que deseja ardentemente que eu reze mais, que eu saia do muro, que eu dou um sorriso para aquela pessoa mais chata do mundo, e ainda digo: obrigado, Jesus, porque esse meu irmão é o irmão mais lindo que o Senhor podia me dar. Com essa cara feia, com essa cara emburrada, com essa cara de raiva, eu continuo amando ele do mesmo jeito, porque dentro de mim tem alguém maior do que o ódio dele. Tem o amor, tem a graça de Deus. Pega na mão do teu irmão, diga: é junto, meu irmão, é junto que nós vamos vencer. Você não vai vencer só, não se iluda. Você vai vencer com a ajuda dos teus irmãos. Por isso, a tua maior comunidade se chama igreja. É lá na missa que você vai encontrar o teu consolo, a tua força, a tua alegria. No sacrário
é lá no confessionário que você vai buscar o teu exorcismo, a tua libertação. É lá com o teu joelho no chão, com a tua contrição, que você vai realmente superar qualquer ação do mal e vai levantar a bandeira da vitória e dizer com o meu Deus: eu sou mais do que vencedores. O que pode uma noite escura fazer? Se eu estou em Deus, eu verei o sol acima das nuvens escuras. O que pode uma noite escura fazer? Se eu verei a luz do sol ao amanhecer, porque eu vivo de esperança, de fé, eu vivo da presença de Deus Todo-Poderoso. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém.